de nos orientar através do Espírito Santo de Deus. Prepare a sua mente, seu coração, se desligue de tudo agora. Se possível for, desligue seu celular ou bote para vibrar, a não ser que você tenha um assunto muito importante que você precisa atender. Mas se não, desligue, porque às vezes a gente vê, toca e atrapalha, né? Oramos. Amado Deus, Pai soberano, Criador do céu e da terra, mais uma vez diante da Tua presença se encontra o Teu Filho, Pai, para poder trazer para nós, para a Tua igreja, o que o Senhor colocou no coração do Teu Filho. Então transmita a cada um de nós, transmita à Tua igreja aquilo que nós necessariamente precisamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir vinda do Teu Espírito Santo. Use o Teu Filho como instrumento vivo em Tuas mãos. Oramos assim agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Vocês são discípulos? Só uma pergunta, só para saber. Acho que não. Vocês são discípulos? Sim. Ah, que bom. Tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler vários textos, isso aí vai ser só a base para a gente caminhar aqui. Mas eu lembro, teve uma vez, tem aquele hino do cantor cristão que diz assim: se da vida as vagas procelosas são. Aí nós estávamos cantando, eu era novinho, não que eu seja velho agora, né? Aí Beto, na época era Beto ainda, falou assim: o que é vagas procelosas? Eu falei assim: pô, mas agora que você quer que eu saiba isso? E aí fui procurar saber o que é vagas procelosas. Depois você procura saber também. Mas o que o Beto, meu amigo e discipulador, de tantos que eu tive, queria com aquilo? Você sabe o que você está cantando? Você presta atenção no que você está cantando? E me ajuda aqui, vocês do louvor. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, a tua noiva clama, vem. Você pode cantar isso mesmo? É verdade isso no seu coração? Até o amado da minha alma, eu acredito que todo mundo aqui vai bem. Mas a tua noiva clama, vem. É isso mesmo? Ou você só está cantando? Você nem sabe, nem está entendendo o que você está cantando. Por isso eu queria que a gente pensasse hoje, já que é o discípulo e a volta de Cristo, como age ou deveria agir um discípulo que está esperando a volta de Cristo. E nós vamos perceber que, a começar por mim, de verdade, eu acho que a gente não está esperando, não. Eu acho que a gente está até pedindo para ir mais para frente, a gente não está com tanta pressa. Vi um pastor de Recife, que eu segui ele nas redes sociais, teve uma pessoa que perguntou assim: pastor, você não tem medo da volta de Cristo? Eu disse: não, eu tenho é pressa. É isso que está no nosso coração? Vamos ver aqui, 2 Timóteo 4,8 diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Senhor, mais uma vez a gente se coloca diante da Tua presença, nós queremos ouvir do Senhor. Se no nosso coração a gente ainda não ama a Tua vinda, se algo ainda tem se colocado entre esse anseio, esse ardor da Tua vinda e a nossa vida cotidiana, que seja retirado, Pai. Que a gente possa seguir realmente como nós cantamos aqui. Que além de amado da nossa alma, clamar como a noiva, vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que isso seja uma verdade nos nossos corações, como discípulos do Senhor. E como bons discípulos, a gente quer estar junto do Mestre. E que melhor momento será do que estar eternamente junto do Senhor. Fala conosco, Pai, nos ensina, nos corrige. Em nome de Jesus, nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Então, gente, a gente vive falando sobre um monte de coisa. Até sobre a volta de Cristo. Mas fica uma coisa meio vaga. Talvez a gente até pense igual essa pessoa que falou com o pastor Ney. De repente você já pensou, se faz tanto tempo, né? Quando a Bíblia diz assim, vocês estão achando que eu estou atrasado? Você não, é por misericórdia de quem ainda precisa vir. É porque ele está esperando que tem gente mais para vir. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos fossem salvos, mas nem todo mundo quer.
Mas ele está esperando. Ele está aguardando. E o que a gente pode fazer? Repetindo a frase desse pastor, espero que você tenha pressa e não medo da volta de Jesus. O que a gente pode fazer? Agir como discípulo que de verdade aguarda a volta de Cristo. Romanos 10, 1 diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Quem é o discípulo que aguarda de verdade a volta de Cristo? Ele se preocupa com a salvação dos outros. Você está preocupado com a salvação de quem está com você na condução? Você está preocupado com a salvação de quem está sentado com você lá onde você está lanchando? Você lanchou ontem? Ou na faculdade? Ou no seu trabalho? Essa preocupação realmente está no seu coração? Diz uma história que, não lembro ela exatamente, mas a ideia eu vou conseguir passar para vocês, que um crente, um discípulo, passava várias e várias vezes do lado de um amigo que era ateu. E aí esse ateu uma vez chegou para ele assim: você é meu amigo mesmo? Você me ama mesmo? Eu falei assim: amo, claro, você é meu amigo. Eu falei: você não ama não, porque se você me amasse de verdade, você falaria para mim desse Jesus que você diz que salva, que você nunca falou comigo. Sabe por que a gente não anseia pela volta de Cristo, não age dessa forma e não se preocupa com a salvação dos outros? Porque muitas vezes a gente tem a capacidade de definir: aquele lá não tem mais jeito. Eu acho muito engraçado quando alguém define o que Deus pode fazer. Não, aquele ali não. Esse aqui não tem mais jeito. Aquele ali que estava aqui dentro, está lá fora. Não, não tem mais jeito. Será que é isso que a gente está pensando? A gente não está preocupado porque é minha salvação. A gente usa aquela expressão assim: não, salvação é individual, cada um cuida da sua. E aí, deixa o povo para lá, a gente não se preocupa. A minha está certa. Vamos abranger um pouquinho. A minha está certa, a galera lá em casa está tudo certo, né, Bel? Eu falei assim: então, tá bom. A gente não se preocupa. A gente não age como verdadeiro discípulo. Os discípulos saíam, todo o texto que você for ler, dos discípulos caminhando para algum lugar, eles caminhavam e pregavam. Onde eles iam, eles pregavam. Por isso chega um momento que diz assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. A gente está fazendo isso? A gente está tão preocupado que a gente está atrapalhando? Carlos, que eu não canso de citar aqui, hoje eu acho que não, porque tem outras casas. Mas Carlos foi em todas as casas de Pau Grande. Se não foi todas, irmão, porque ele não está aqui para confirmar, 99,9% Carlos entrou falando de Jesus. E sabe o que muitos achavam de Carlos? Chato. Cara chato. Só fala de Jesus. E eu estou falando de crente, eu não estou falando de quem está lá fora. Fomos nós que falamos isso. Às vezes, e eu adolescente, eu podia fazer isso. Tá? Teve uma época que eu falei assim: cara, Carlos é muito chato, não queria nem ficar perto dele. E eu falo isso e como eu estou direto com adolescente e com jovem, né? Principalmente com a Daban, e eu falo com eles assim: eu sei que eu sou chato, chato, agora sou eu, né? Mas eu espero que se um dia eu não estiver aqui e vocês estejam, apesar de eu não ouvir, eu espero que vocês falem assim: pô, Fabrício é um chato, mas graças a Deus pelo que ele fez, pelo que ele falou, pelas chamadas de atenção, pelas broncas. Porque eu estou preocupado com a salvação de quem está do meu lado. Eu estou preocupado com a postura de quem está do meu lado, porque a gente tem que agir. A gente acha que a salvação a gente pegou e acabou. Não, a postura de um discípulo. E a gente não está... Uma coisa que faz com que a gente não se preocupe com a salvação dos outros e acaba gerando problema para nós, um parêntese rápido aqui, é algo que eu falo, converso muito com o Zinho. Eu acho incrível como nós, servos de Deus, discípulos de Jesus, não são todos, mas alguns, erram, vão a locais que não deveriam ir e postam. Não se tem mais vergonha do pecado. Porque eu, quando era novinho, fazia coisa errada, irmão, não queria que ninguém soubesse, não. A galera posta. E essa pessoa vai estar preocupada com a salvação dos outros? Esse não está preocupado nem com a dele. Ah, vou lá para pregar. Não vai para pregar. Você vai lá para aproveitar. Mas se preocupe, anseie pela salvação dos outros. A começar pela sua casa. Tem gente faltando lá? Começa a orar, começa a pregar. Mas tem gente em volta de nós. Quantos pacientes, Bruno, na nossa volta a gente tem? É muita gente.
E o legal é que quando a gente não é que não, a gente às vezes passa despercebido, mas você tem esse anseio, Deus mesmo te dá uma puxada. Eu lembro uma época, a Fabiana trabalhava no mesmo hospital que eu, e eu fiz alguns plantões com ela, e a gente estava num momento lá de troca de pacientes à noite, e quem trabalha na hora de enfermagem, a hora do rush é banho e troca de paciente. E aí nós estamos passando de enfermaria em enfermaria, aí grita alguém lá, que nem é crente, que da equipe, ô pastor, está precisando de oração aqui. Foi nesse dia que eu descobri que eu não era mais o Fabrício, eu era o pastor Fabrício. Falei assim, opa, o negócio ficou meio pesado aqui agora. Mas um não crente, falou assim, tem uma paciente aqui, ela está precisando de oração. Por que eu contei essa história do banho? Tira um da hora de troca para você ver, com 23, 30 pacientes. Mas essa pessoa que não tem comprometimento nenhum com Jesus. Falei assim, olha, é Deus puxando na minha orelha, tu passou por lá e não orou, né? Tu vai. Isso quando a Fabiana não passava o plantão, que eu pegava de manhã e ela saía à noite, ela falou assim, falei com fulano, que você vai lá orar. Eu falei assim, meu Deus, já tem programado já a oração. Mas é isso. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, vai com vergonha, na hora certa Deus vai falar. Então a gente precisa se preocupar com a salvação dos outros. Se você é um discípulo que aguarda de verdade a volta de Cristo, você tem que se preocupar com a salvação dos outros. Ainda no texto básico que a gente leu, 2 Timóteo 4,8, diz no finalzinho, a todos os que amarem a sua vinda. E eu te pergunto, você ama a vinda de Jesus? Eu vou te dar uma forma prática de você saber se você ama ou não. É algo que eu vira e mexe quando a gente fala disso. E, por favor, o que eu vou falar aqui, não estou dizendo que você não deve projetar o seu futuro. Não estou dizendo que você não deve se preocupar com o seu futuro casamento, futuro namorado, futuro trabalho, projetos que você tem para 5, 10 anos. Se bem que eu nem sei se essa geração faz esse tipo de planejamento mais, eles vão meio na que acontece. Não é isso. Continue vivendo, continue fazendo, buscando seus projetos em Deus. Mas amar a vinda de Jesus é entender que tem gente que não vai casar, irmão. Tem gente que não vai se formar. Tem gente que não vai, e aí para você ver como é que vale para todo mundo, tem gente que não vai entrar com sua filha na igreja para o casamento. Pode ser eu? Pode. Tem gente que não vai ter neto. Tem gente que não vai se formar na faculdade. Tem gente que não vai nem entrar na faculdade. Por quê? Porque Jesus vai voltar antes. Alguém vai ficar de pista, irmão. Não adianta. Mas sabe qual é a grande questão? Que Jesus voltando e a gente estar com Ele é melhor do que todas essas coisas juntas. Não é ruim, nada disso que eu falei aqui nem é pecado. Mas se a gente ama a vinda de Jesus, se a gente ama realmente estar com Ele, se Ele é amado da sua alma, se você como noiva de Cristo, como discípulo, clama, vem, você continua projetando, continua pensando nisso, buscando aquilo que você quer fazer. Mas entenda que acima disso está a volta de Cristo. Porque a gente começa a pensar, pô, Jesus, tu podia dar um tempinho, né? Só falta 2 anos para me formar. Será que vai ser antes? Porque quando a gente fala, e tem gente que faz esse tipo de oração, ou pelo menos pensa, é porque a volta de Cristo não é a prioridade dele. Ele não ama a vinda de Jesus. E a gente, no fundo, a gente não ama, como o texto de Paulo aqui em Timóteo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Qual de vocês, e eu começo dizendo que eu não, acordou hoje de manhã, chegou na janela, como o pastor Beto até nas últimas pregações dele falou, olhou para o céu e falou, será que é hoje? Será que é hoje que meu noivo vem? Será que é hoje que Jesus volta? Mas com alegria, não é com tristeza não, pô, será que é hoje? Eu acredito que ninguém aqui fez isso. Se você fez, glória a Deus. Eu não vou te perguntar se você fez para eu não me sentir mais humilhado ainda. Mas eu não fiz. Eu não fiz ontem, eu não fiz hoje e eu não sei se eu vou fazer amanhã. Mas tem uma coisa que todo mundo fez quando acordou. Ou a maioria. Vamos ver se tem alguma mensagem. Vê depois. Vê depois. Estou falando porque é um erro que eu cometo várias vezes. Percebe como isso, a gente não esquece, todos os dias a gente faz isso. Mas amar a vinda de Jesus e aguardar com ansiedade, ansiar pela volta dele, a maioria de nós não. Uns porque meio que entra nessa aí, de que faz tanto tempo que não se preocupa mais. Outros porque tem medo da volta de Cristo.
E de verdade, irmão, eu tenho pressa. Mas para apressar isso, a gente tem que agir como um verdadeiro discípulo que realmente aguarda a volta de Cristo. Então, além de se preocupar com a salvação dos outros e ansiar pela volta de Cristo, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Quem aguarda a volta de Cristo como bom discípulo, ora constantemente. É oração. E na sua oração tem essa frase. A tua noiva clama. Vem. Mas não seja um vem com escapismo, tá? O que é vem com escapismo? Eu estou cheio de problemas, eu só quero me livrar disso. Não, isso não é amar a volta de Cristo, isso não é uma oração nem saudável. Mas você ora constantemente? Na sua oração tem essa questão da volta de Jesus? Porque é complicado. E percebam que o que eu estou falando aqui, nada do que a gente está falando aqui é pecado. Mas passa. Como é que eu vou orar? Jesus, volta logo, constantemente ali. Sabe? Lembra aquilo que você pede todo dia para Jesus? Acrescenta aí, Jesus, vem, volta. Mas para a gente dar até uma passada de novo no tópico 2, que é difícil. Como é que a Camila e o William vão falar assim, pô, mas eu queria tanto, aquilo, os projetos para minha filha, e continuem fazendo, não tem nada de errado. Mas a gente tem que orar e clamar, porque o que vai ser bom para vocês vai ser ótimo para ela. Mas não. A gente deixa de orar por tantas outras coisas, a gente larga para lá. Por que a gente vai se preocupar? E o texto diz, orai sem cessar, regozijai-vos sempre. Se alegre. Só que quando a gente espera a volta de Cristo, quando a nossa vista está além daqui, quando a gente sabe que isso aqui vai passar, aí a gente começa a agir como Paulo, como Silas, que não importa o que está acontecendo. Será que a gente vai chegar ao ponto de se preocupar com a salvação dos outros, ansiar pela volta de Cristo e orar tão constantemente, que quando chegar o momento, e vai chegar, e não é terrorismo isso aqui, mas vai chegar, e eu vou ser honesto para vocês, se puder não ser na minha vez, eu não reclamo não, mas vai chegar o dia que você vai ter que decidir se você morre como servo, como discípulo, ou você fica vivo como um apóstata. Será que nessa hora você vai olhar para o cara assim, nega Jesus ou me mata? Você faz esse favor, irmão. Me ajuda que eu já queria estar lá. E você pensa assim, você está falando isso que você vai fazer? Você não sei, irmão. Honestamente, eu não sei. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, será que? Mas tem que ser isso. Se a volta de Cristo, se a gente ama, se a gente tem vida de oração constante por isso, se anseia pela volta de Cristo, se a gente se preocupa com a salvação dos outros, de repente essa sua palavra ali vai ser a salvação daquela pessoa que está tentando te destruir. Pode ser. Ou pode ser que você morra. Eu sei que é difícil, eu sei que dói. E a gente está vendo algo que vou citar de novo Carlos aqui. Carlos, quem lembra, falava assim, o Sermão do Monte está no Jornal Nacional todos os dias. Não sei quantos aqui lembram, ele sempre falava isso. Se ele estivesse aqui hoje, eu falei assim, Carlos, agora está o Apocalipse no Jornal Nacional. Né? Já avançamos bastante. E não é no Jornal Nacional não, onde você passa. Está lá. A gente não pode estar desapercebido. Eu não estou dizendo que vai ser amanhã. Pode ser que seja daqui a 5 minutos. Mas a gente está vendo. E o que a gente está fazendo? A gente não está se preocupando com a salvação dos outros. A gente não anseia pela volta e não ora constantemente. Orai e vigiai. Para que quando o Senhor vir, você não seja surpreendido. A gente não pode ser surpreendido. A gente não sabe o dia. Mas se você, como bom discípulo, não olha e pensa assim, opa, o negócio está diferente. E talvez você se pergunte, ou fale, como eu falei para Deus isso, quando eu comecei a perceber esse negócio, tem alguns anos já que a coisa começou a ficar mais torta, e eu falei assim, Senhor, eu não queria viver esse tempo não. E aí Deus falou assim, mas eu quero. Eu falei assim, Senhor. Já pensou assim, nasci na época errada? Às vezes eu penso. E Deus falou assim, não, está na época certa. Eu espero que se chegar o momento eu não seja uma decepção para o meu mestre. Mas só vai ser, eu não vou ser se eu primeiro orar constantemente.
E nesse orar constantemente, ora pelo aquilo para os outros se salvem. Não ora só por você. 2 Timóteo 4:2 diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Lembra que eu falei que o caso era chato? Era porque ele pregava Jesus. Você é chato? Você é o chato no seu trabalho? Você é o chato na sua escola? Você é o chato no hospital onde você está? Você é o chato que não perde uma oportunidade quando precisa falar de Jesus para alguém? Você é o chato? Eu falei assim, não. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu sou tímido. Que bom, também sou. Eu sou tímido, não sei se vocês sabem, né? Aí o pessoal olha assim, não é nada, eu sou. E eu, quando comecei na caminhada, e a gente fazia muito ar livre, né? Eu acho que está fazendo falta esses negócios. A gente ir para a rua. E aí você fala assim, mas eu morro de medo. Você acha que a gente sabe para fazer evangelismo? Você, beleza, você com o time dá uma beleza, mas depois do primeiro, do segundo, a gente vai embora. Engata a sexta marcha e vamos embora. Mas sabe o que me chamou a atenção? E aí a questão, a gente prega a palavra, mas a gente tem que entender a palavra também. E é uma palavra dura, que eu nem botei aqui, mas me veio agora. Eu novinho, sei lá, não tinha mais de 2 anos de evangelho. E eu li um texto interessante que diz assim: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei diante de Deus. Eu falei assim, eu acho melhor eu mudar a minha postura, porque o negócio vai ficar complicado. Vai com medo. Ou você acha que Paulo era ser humano igual a gente, mas Paulo não tinha medo, ia tranquilo. Eu falei assim, não, está tudo certo. Como Daniel pregou aqui no domingo passado, esperando de tanta gente para ser testemunha de defesa, não tinha ninguém. O que você acha que passou no coração de Paulo? Era um homem igual a nós, seres humanos. Mas ele não abria a mão. Eu não vou me envergonhar, não vou deixar de fazer. Talvez nós, na primeira aperto que acontecesse, o mínimo que aconteceu com Paulo acontecesse conosco, a gente já larga para lá, não vale a pena. Começa a falar. Pastor Alex vai lembrar, a gente falava muito isso. Conversa de crente, 10 minutos, Jesus tem que entrar no meio. Às vezes a gente começa falando de política, do Mundial de Clubes aí que vocês estão vendo, né? Sei lá. Mas se você é alguém que ama a palavra, se você é alguém que prega, se você ora constantemente, se você anseia pela volta de Jesus, vai entrar Jesus na tua conversa. Vai ser automático. Começa, puxa o papo, vai falando. Não falta tragédia para você começar a falar, infelizmente. E aí alguém vai perguntar a você, mas por que Deus deixa isso? Eu falei, aí beleza, que bom que você já entrou no assunto de Deus. Vamos lá. Pessoal que gosta de futebol aí, vamos falar, os times brasileiros estão fazendo bonito, né? Chega, começa a fazer, já viu e tal, como? Aí vai lá para Paulo, fala assim, o atleta quando corre por uma coroa corruptível. Olha como é que está lá. Está pronto para você falar. Você pode pegar esse Mundial de Clubes e começar a falar de Jesus a partir dele. Quem gosta de futebol, não gosta. Mas você chega e fala assim, cara, chega para os seus amigos, flamenguistas, que estão tudo felizes igual a mim, depois daquela virada maravilhosa diante do Chelsea. Fala assim, cara, tu viu? Pois é, então, mas sabe qual é o problema? Eu estou torcendo, tomara que o Flamengo seja campeão, cara. Mas tem um problema, faz o quê? Aquilo ali vai se perder. Mas tem um prêmio que não vai se perder. Olha só, você entra com Jesus. Você vai colocando. Eu fui evangelizado, irmão, pela minha querida mãe na fé, Maria de Jesus, tinha que ser de Jesus, né? E veja o que é um discípulo que se preocupa com a salvação dos outros, que ama a volta de Jesus. Década de 90, irmão. Uma irmã da Casa da Bênção. Uma galerinha lá em volta. O antigo Senac, não sei quantos lembram que tinha na fazenda. Hoje é um posto de saúde, uma unidade de saúde da família. Ela tinha uma barraquinha azul em frente para vender doce. Tem doce, né, gente? As crianças vão para onde? Nós vamos para lá. 7, 8, 9 anos, mais ou menos essa faixa de idade da época.
E eu lembro até hoje. E eu vou repetir para você, se você não... Quem é mais antigo em termos de igreja, entende muito bem o que eu estou falando. Uma irmã da Casa da Bênção, onde sequer se poderia praticar esporte. Mulher, então, acabou. Ela começou a falar de Jesus para nós usando o futebol. Você tem ideia do que é isso? Ela não estava preocupada se não pode. Eu quero é salvar essa galera aqui, essas crianças que estão aqui. Eu lembro, na minha mente, ela falando assim, já pensou? E aí é uma questão doutrinária, escatologia, não vamos entrar nesse negócio, mas lá quando diz no Apocalipse a batalha de Armagedon e tudo mais, já pensou se for uma partida de futebol? Eu falei assim, opa, já chamou a atenção. E já pensou? E eu já fui um pouquinho mais magro, jogava no gol, porque eu era o irmão mais novo, né? Aí o irmão mais velho sempre botava a gente aí, eu aprendi. Já pensou? Você lá, a última bola para Jesus, você defende. Cara, isso é falar de Jesus para criança. E sabe o que aconteceu? O Fabrício virou pastor. O Djalma se converteu. O Léo é convertido. O Eduardo, que já está com o Senhor, infelizmente, não está com o Senhor, mas não está aqui conosco, morreu de câncer tem um tempo, é convertido. O Jefferson é convertido. Olha só. E a gente não está fazendo. Está pronto. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Usa da estratégia que Deus vai te dar. Porque a posição dela ali, ela poderia simplesmente falar de outra forma. Mas cada público tem uma forma de você falar e Deus vai te dar. Vocês estão vendo o que essas crianças estão fazendo lá atrás? Gente? Estão dando de 10-0 na gente. Mas porque tem gente falando para elas ali de verdade. E isso é tão importante. Foi algo que a Ana, uma vez no Conania, ela trouxe uma palavra que eu não tinha percebido isso. E eu espero fazer isso por alguém, espero que já tenha feito. Ela falou assim, falando sobre a Maria de Jesus, ela falou assim, ela deixou um legado que talvez ela não pensasse, porque através da pregação dela, e o Fabrício se converte, a minha primeira Bíblia foi ela que deu, está lá guardada, eu nem crente era ainda, está guardadinha lá, eu nem uso, eu não deixo lá. Não é idolatria não, mas aquilo é uma lembrança que eu quero guardar para mim. E aí depois, ela briga para ver quem vai ficar com a Bíblia. Mas, a Ana falou assim, através disso, as outras gerações estão sendo impactadas, porque eu sou crente, a minha irmã é crente, a outra... Olha só como é que vai passando. E nem eu tinha me ligado, caramba, aquilo lá está gerando frutos. Aí você entende, 30 por 1, 100 por 1, porque vai dando fruto, vai passando. Se hoje minhas filhas estão aos pés do Senhor, não é por obra e graça minha, mas é lógico que a Maria de Jesus, que pregou para o pai quando era criança, tem parte nisso. Você não quer fazer parte disso? Não, porque eu quero. E não é para se engrandecer, não precisa nem saber, tomara que a gente tenha parte disso. Mas só vai funcionar se a gente agir como discípulos que realmente amam e se preocupam com os outros e prega a palavra todo o tempo. E se disserem não, se não quiserem ouvir, paciência. Só cuidado, tá? Porque a gente adora aquele texto assim, não ouviu? Bate o pó do seu pé. A gente gosta muito desse texto. A gente adora texto vingativo, né? Mas cuidado, pode ser que de repente aí seja uma estratégia de Deus. Eu lembro que, para a gente depois passar para o próximo tópico, irmão Ivo, mais antigos aqui lembram, né? Se eu não me engano, sentava onde Gabi estava. Não, ali era o lugar do Carlos, o Ivo era atrás. O Ivo ficava onde está o Renato. O pessoal gostava dos seus lugares, irmão. Tá? Para você ficar um pouquinho mais leve, Carlos era uma benção. Se ele chegasse, a Gabi estava ali, ele ficava assim. Não é? Até a Gabi levantar, irmão, porque o lugar era dele. Mas tá bom. Deixa ele. Até depois ele mudou aqui para frente, mas era ali. E eu lembro do pessoal da equipe Atalaia contando que eles foram visitar um rapaz. E chegaram lá e ele não os recebeu. E aí, dentro do texto, né, se não te recebeu, né, você bate o pó dos pés e amaldiçoa logo. Só que eles estavam ali, né? E crente é uma coisa legal. Já que nós estamos aqui, vamos na casa do seu Ivo. E depois daquele dia virou o irmão Ivo. Então, cuidado, talvez seja Deus movendo de uma outra forma.
movimentando as peças dentro daquilo que ele sabe que tem que ser. Eu não sei se esse outro rapaz foi atingido depois pelo Evangelho, alguém chegou, oportunidade ele teve, tenho certeza. Mas naquele dia era o Ivo. Era o irmão Ivo, a partir daquele dia. Não, então vamos embora, deixa para lá, já não atenderam a gente, vamos embora para casa. Desiste não, é a tempo e fora de tempo, pregue o tempo inteiro. Agora eu queria ler 2 textos com vocês, que se você acha que está difícil, vamos piorar. Né? Porque, como eu tenho dito, se você quer algo confortável, o cristianismo não é para você. Nem para mim. Confortável, a gente vai ter momentos de refrigério, lógico, mas a gente está sendo sempre confrontado. Êxodo 32 diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado. Isso é Moisés falando com Deus. Se não, risca-me, peço-te do teu livro, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Isso é Romanos 9:3, tá? Eu juntei aqui os 2 textos. Êxodo 32 e Romanos 9:3. Vou ler de novo. Êxodo 32, Moisés falando em intercessão pelo povo. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do teu livro. Moisés vira e fala assim: o povo pecou e eu vou... Não, então tira. Eu falo assim: não, mata eles tudo e deixa comigo. Se você conhece o texto, Deus fala assim: dá licença que eu vou destruir todo mundo e a partir de você eu vou fazer uma nova nação. Vou ficar grandão, né? Vou ser o novo Abraão, cara. Mas Moisés fala assim: se o senhor vai destruir todo mundo, pode riscar o meu nome daí que eu também não vou não. Ou se eu perdoa todo mundo, eu vou entrar nessa furada com eles. Em Romanos 9:3, Paulo: porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Você poria a sua salvação em risco por amor a uma outra pessoa? Porque é isso que Paulo está falando. Se possível fosse, eu abriria a mão da minha salvação para que o meu povo fosse salvo. Será? Será que você vai olhar para Deus e falar: não, se o senhor não vai fazer, ser no lugar de Moisés, assim, o povo aprontou o que aprontou. Perturbava Moisés, desde lá do Egito perturbava Moisés. Assim, então mata todo mundo. Porque o discípulo que ama a volta de Cristo e que age como quem ama, ele é capaz de sacrificar tudo pela salvação dos outros. Lógico que Paulo está colocando aqui, isso não ia acontecer. Mas Paulo estava disposto. Se for isso, o que você está disposto a sacrificar, a abrir mão, para que o outro seja salvo? E olha que Paulo está falando da salvação, tá? Nós aqui estamos falando do seu tempo, do seu conforto, de chegar do plantão, 36 horas, né? Enfermagem é uma benção, né? 36 horas e falei assim: ó, precisamos ir lá falar de Jesus para alguém, tem que ser você, Bruno. Para que dormir? Dormir a gente deixa para depois. O seu tempo. As casas que nós estamos lá, Crevite e Recanto Feliz, quanto você já deu do seu tempo para ir lá? Eu dou muito pouco do meu tempo. Já teve vezes que eu poderia ter ido e não fui. Você está disposto a sacrificar? A abrir mão do seu descanso, do seu tempo, do seu momento? Ah, mas eu não estou tendo oportunidade. Você não está porque você não quer, porque Jesus não vai perder tempo com você que não quer. Teve uma vez, irmãos, eu não lembro se o pastor Alex estava lá, mas eu muitas vezes na mensagem falava assim: peça a Deus uma oportunidade essa semana para falar de Jesus. Aí, só que eu não achei que ia ser tão rápido naquele dia. Acabou o culto e eu fiz esse desafio para a igreja. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, estava eu e o Wallace dentro da sala de uma família falando de Jesus, depois do culto, tendo que trabalhar no domingo, na segunda. E aí? Você está disposto? Porque, mas Deus não vai te dar se você não quiser, Deus não vai perder tempo. Deus quer gente que esteja disposta. É disposição. Abrir mão de tudo. Abrir mão do seu conforto, abrir mão... A gente precisa sair para falar de Jesus, mas quando a gente sair para falar de Jesus, você está disposto a ir buscar alguém lá em cima no Morro da Cinza com o teu carro? Ou seja, lá onde for para vir para cá? Ou não?
Não, não dá, não. Meu carro é novo. O meu não é. Está disposto a sacrificar? Está disposto a sacrificar tempo e oração por essas pessoas? A gente não faz nem o mínimo. A gente não dá o nosso tempo nem para estar aqui sentado, se tivesse calor com ar-condicionado. O verdadeiro discípulo faz o que for possível e impossível pela salvação dos outros. A gente tem que parar de que a salvação é minha, está garantida, eu não me preocupo com mais ninguém. Não. Tem uma música do Matos Nascimento que dizia: eu quero ver você no céu. E eu quero ver você no céu. Mas eu quero ver um monte de gente no céu também. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar. E a gente, como discípulo e discipulador, e aí eu estou falando da gente que está um pouquinho mais antigo, hoje eu posso puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado também, né? Vocês mais novos, para ouvir. Para ouvir. Eu só citei gente nova aqui: Ivo, Carlos, Balbina, Pergino, Manuel Janot. Só gente que foi tão importante para mim aqui. Para ouvir, para aprender com essa galera. Ah, você está falando de você, de mim também. Tem pastor Ney, tem gente aqui que tem coisa para dar para vocês. Discípulos que discipulam. O problema é que os discípulos hoje não querem ser discipulados. Não querem. Eu já sei. É igual pai com filho. Você não faz. Filho acha que a gente não sabe. Eu falo assim, não, já foi. Eu sei. Tem que fazer. Eu vou te dar só um exemplo disso para a gente concluir. A gente ouvia, entre professores de EBD, um deles foi Marta Mota, e eu lembro dela falando das histórias, de como ela falava de Jesus onde ela trabalhava. Ela trabalhava na área de saúde, depois eu fui parar na área de saúde também, e eu aprendi com ela. E aí, por que estamos nesse ponto de sacrificar tudo? Porque enfermagem é tempo. A gente tem que agilizar as coisas. E eu estava na época que a gente podia fazer, hoje a gente não pode mais fazer curativo. Só enfermeira. Então, mas a gente fazia. E eu estava fazendo curativo de um rapaz. E aí a mãe dele conversando, falou que o Daniel era desviado. Eu falei assim, é mesmo? Eu já estava terminando de fazer o que eu tinha que fazer, então, quem procura, enfermagem tem sempre o que fazer. Quem chega para você e diz que não faz nada é porque não procurou o que fazer ou fugiu. Mas, enfim. Eu falei assim, Daniel, eu apliquei aquilo que eu aprendi com Marta. Eu falei assim, você sabe o significado do seu nome? Eu falei assim, não. Eu falei assim, o significado do seu nome é Deus é meu juiz. O que você acha que o seu juiz anda julgando da sua vida? Eu só falei isso. Terminei. Hoje eu pensando, deveria ter orado por ele, mas não orei. E passaram, isso eu era estagiário, 97, 98 por aí. E aí eu fui, depois de alguns anos, nem sempre você vai ter essa experiência, mas de vez em quando Deus nos dá, né? Eu trabalhava no Alcides Carneiro em Correios, então a gente pega um ônibus para ir de Correios para o centro de Petrópolis, e eu vim cansado. E aí senta uma senhora do meu lado. Você lembra de mim? Eu falei assim, não. Aprendi a falar não, porque é mais fácil o paciente lembrar da gente do que a gente de um monte de paciente. Eu sou a mãe do Daniel. Eu falei assim, tá. E aí? Daniel está uma benção. Daniel está na igreja. Daniel está fazendo isso. Daniel está fazendo aquilo. O que eu falei demais, gente? Que tempo que eu perdi ali com Daniel. Mas sabe por que Deus fez aquilo ali? Não fui eu, tá? Por favor, não fui eu. Mas Deus fez aquilo ali porque eu estava disposto a sacrificar o que fosse preciso. Porque quando eu comecei a conversa, eu não sabia quanto tempo ia levar. Tem hora que a gente começa, o papo vai indo e vai mais longe. Sacrifica o que for preciso para que outras pessoas sejam salvas. Para de guardar só para você. Para de reter para você a salvação. Para a gente concluir, eu queria ler com vocês só um pedacinho aqui. O verdadeiro discípulo
não vive distraído com as coisas desse mundo. Ele vive com os olhos no céu e os pés no caminho, vigiando, orando, pregando, amando e sacrificando-se por aquilo que realmente importa. Estar pronto para encontrar o Senhor e levar o máximo de pessoas com Ele. E eu queria encerrar com Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se não é isso que o Espírito tem dito a você, eu aconselho você a dobrar o seu joelho e falar: Senhor, fala comigo. Ou talvez eu não esteja ouvindo. Talvez o barulho em volta está tão alto. Tem tantas vozes, tanta coisa. Sacrifica essas coisas também. Tá? Sacrifica isso aqui. Gente, como isso toma tempo? Meu Deus do céu, eu tenho lutado com isso. Quantas vezes eu vou pesquisar alguma coisa e eu vejo tudo. Depois, quando eu vou tirar, eu falo assim, não vi nada do que eu tinha que falar, não mandei a mensagem que eu tinha que mandar. Eu falo assim, gente, eu só não desfaço disso, que infelizmente hoje é a forma da gente se comunicar. Mas apesar de tudo, graças a Deus, se quebrar também, eu vivo bem sem ele. Mas sacrifica. Eu sei que é chato, eu sei que a gente está repetindo coisas aqui. Mas Paulo a Timóteo, ele falou assim, torno a te lembrar. Ou seja, Paulo já tinha explicado a Timóteo, estava explicando de novo. E nós estamos falando de novo. Já que você quer usar a internet, usa para evangelizar, usa para postar coisa boa. Sacrifica o seu tempo ali. Grava uma reflexão, bota, sei lá, onde você quiser colocar. Mas seja útil. Ame a volta de Cristo. Apresse a volta de Cristo. Não tenha medo, tenha pressa. Eu tenho pressa. Tenho lá meus sonhos, meus projetos, mas se ele quiser voltar daqui a 1 minuto, está de bom tamanho, sem problema nenhum. Isso tem que estar ardendo no teu coração. Se não está, joelhinho no chão. Deus não te odeia e nem te repudia por conta disso. Vá falar com Ele. E vamos aproveitar e vamos falar agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos salvou do inferno. Mas, Pai, que a gente possa ser canal para que outras pessoas sejam salvas também. E assim como nós, elas anseiem pela Tua volta. Que seja a primeira coisa a chegar ao nosso coração ao despertarmos. Será que é hoje? Que a gente possa caminhar como quem anseia pela Tua volta. Falar do Teu amor como quem anseia pela Tua volta. Nos ajuda, Pai. Tira aquilo que está nos atrapalhando, tira aquilo que está nos distraindo. Nós imploramos, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa a nossa negligência. Perdoa, às vezes, as possibilidades e as oportunidades que o Senhor nos deu e a gente deixou passar, porque achou que não tinha tempo. Porque tinha tempo sim, porque a gente tinha tempo para tanta coisa. Porque a gente ficou com vergonha, porque a gente ficou com medo de receber um não. O Senhor sofreu tanto por nós e a gente tem medo de receber um não. Nos perdoa, Senhor. Que sejamos discípulos e discipuladores que amam a volta de Jesus, que anseiam por elas, mas que a gente não guarde para nós. Que a gente saia daqui com a vontade de falar. Que transborde em nós a Tua palavra. E, Senhor, a gente te pede, dá-nos uma oportunidade, pelo menos uma, hoje, ou na segunda-feira, ou nessa semana. E, acima de tudo, o Espírito Santo nos dá a ousadia necessária para que a gente não perca a oportunidade. Para que nenhum sangue seja cobrado das nossas mãos naquele dia. Que tenhamos esse amor, esse anseio por quem está lá fora. Por aqueles que ainda não encontraram o Senhor, pelos nossos irmãos que se desviaram e não estão aqui. Que eles possam sentir o Teu Espírito Santo nesse momento, tocando eles e mostrando que o Senhor os ama, o Senhor os quer de volta. Não importa o que eles fizeram, importa que o Senhor pode perdoar qualquer coisa. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e lhe agradecemos. Amém.